Gálatas capítulo 2, versículo 20, é um versículo muito conhecido. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Amém. Obrigado, Senhor, por essa palavra. Eu sei que Teu Espírito vai falar conosco através dessa palavra. Eu sei que Teu Espírito que encheu esse lugar e enche as nossas vidas, vai falar conosco com a voz que vem do trono, a voz que vem do céu, a voz do Cordeiro de Deus, a voz do Filho de Deus, a voz daquele que é o Verbo, aquele que é a palavra viva, em nome de Jesus, para nessa noite nos ensinar, para nessa noite trazer vida para cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Você pode se assentar. A palavra de Deus hoje para nós é o fruto da árvore da vida. Quando Adão e Eva pecou, Deus expulsou eles, querido, do paraíso. Mas Jesus foi enviado de novo à terra. E Ele veio para nós como o fruto da árvore da vida. E esse fruto é a palavra de Deus, que você vai comer nessa noite e vai continuar te dando vida. Amém? Nós não podemos ficar sem a palavra de Deus. Nós podemos ficar sem um monte de coisa. Podemos ficar sem violão, sem bateria, sem microfone. Podemos ficar, querido, sem um monte de coisa, mas sem a palavra jamais. Ela é o nosso oxigênio, o oxigênio para o nosso espírito. Ela é o fruto da árvore da vida, que toda vez que nós comemos, nós sentimos vida dentro de nós. E essa vida, ela não para enquanto nós estivermos comendo a palavra de Deus. Eu quero oferecer para você nessa noite essa palavra. Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Para Paulo chegar a dizer que Cristo vivia nele, e esse viver que ele disse, Cristo vive em mim, não é apenas um modo de falar bonito, um modo poético, querido, Cristo vive em mim. Não, literalmente, querido, Cristo vivia mesmo em Paulo, mas não vivia só no interior dele, vivia de uma maneira tão abundante, porque ele diz, esse viver que agora tenho na carne, que tudo nele Jesus comandava cada ato, cada palavra, cada olhar de Paulo era o olhar do próprio Cristo. Então, Paulo chegou num nível de intimidade com Jesus, que Jesus já vivia nele, Jesus já fazia parte de tudo na vida dele. Amém? E para Paulo chegar nesse nível, ele teve que aprender, é o que nós vamos falar hoje, a se render ao Senhor. Porque nós temos uma resistência, não é só quem não conhece o Senhor, nós temos algumas resistências na nossa vida que precisam ser quebradas, para que a gente possa dizer, eu me rendo ao Senhor totalmente, até o ponto de eu chegar numa intimidade de rendição, em que eu vou poder dizer como Paulo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Então precisa se render. Amém? Quando o assaltante chega em alguém e diz isso é um assalto, a pessoa, isso é sinal do que? Mãos para o alto. Me rendo. Não tenho resistência nenhuma, pode fazer o que você quiser, ladrão. E a gente tem que fazer isso com Jesus. Amém? Jesus é ladrão, sim ou não? Se a gente olhar por um lado, não, pelo lado que ele não veio para roubar nada nosso, mas ele vem como um raptar a igreja. E ele mesmo disse, olha, aquele dia eu venho como um ladrão. Então logo ele vem nos buscar. Mas antes que eles venham nos buscar, vamos nos render ao Senhor. Vamos aprender a cada dia estar nos rendendo. Sabe, a palavra prostrar na Bíblia significa se lançar no chão, deitar no chão. Sabe, naquele momento de pó, de humilhação, na presença do Senhor, para que a gente possa receber mais dEle. Amém? Eu quero mais do Senhor. Eu quero mais do Senhor. Diz para quem do teu lado, quem está do teu lado, eu quero mais do Senhor. Eu quero mais do Senhor. Eu quero me render, querido, aos pés dEle. Eu me rendo. Não é essa, perdão. Como é que é aquela outra? Eu me rendo
para conhecer-te mais, para conhecer-te mais, eu me rendo. Essa música é verdade, é uma música que traz a palavra do Senhor. E quando diz para conhecer-te mais, a palavra conhecer na Bíblia, ela usa uma tradução, tanto no Velho como no Novo, que tanto é conhecer de conhecimento, como também ela serve para conhecer de intimidade. A gente pode dizer assim, o marido conhece a esposa, conhece na intimidade, que outros não têm, mas você tem porque você é casado. Então eu preciso conhecer o Senhor intimamente, e eu preciso começar a me render ao Senhor sem resistência. Uma coisa que a gente faz conosco, a gente cria uma bolha de egoísmo em nossas vidas, e esse egoísmo tem atrapalhado o que Deus quer fazer para nós, porque ela fica como uma capa. A gente é tão egoísta com as coisas, a gente só quer saber aquilo que é do nosso umbigo, a gente só quer as coisas que é nossa, e por isso que fala egoísmo, só eu. E a gente tem que levar uma vida cristocêntrica. Então a gente cria uma bolha de egoísmo em nossas vidas, porque a gente fica só pensando no amanhã, nessa semana, o que eu vou fazer, eu preciso pensar, sabe? E a gente se fecha, e Deus não consegue entrar em nós. E a gente acaba tendo uma dificuldade de se render ao Senhor por causa dessa bolha. Amém? Você deve acordar pensando em Jesus. Você deve trabalhar pensando em Jesus. Você deve almoçar pensando em Jesus. Você deve tomar banho pensando em Jesus. Você deve ir para a cama pensando em Jesus. Isso é uma vida sem capa, sem egoísmo. E você não pensa mais em você, mas você pensa no seu Salvador, no seu libertador, no seu amado. E a gente estoura essa bolha e impede nós de nos render ao Senhor. Qualquer pessoa que coloca a si mesmo no centro, ela está caindo num pecado de idolatria também. Idolatria não é se dobrar a santo só, não, querido. Se você é uma pessoa que pensa muito em você, que você é tudo para você, eu me amo, eu me adoro, eu não consigo viver sem mim, né? Tem uma música antiga que falava isso, né? Você está tirando Cristo do centro. E aí você não vai conseguir se render com o egoísmo. Isso atrapalha, são coisas que atrapalham. Amém? Viva só para Ele. Viva só para Ele. Outra coisa que atrapalha a gente se render ao Senhor é o medo da gente perder o controle da situação. O ser humano, ele quer sempre estar controlando tudo na sua vida. E quando a gente vem para Cristo, a gente aprende que não é eu que controlo mais, é Ele. Então o que eu faço com o timão? Você sabe o que é o timão, né? Do barco. Lá não é o time do Corinthians, embora ele é um timão também, tá? Mas o timão é o leme, aquela direção do barco. Quando eu não tenho o Cristo, eu não tenho uma vida rendida a Ele totalmente, né, sem resistência, eu estou no controle de tudo, de tudo. Aí Cristo vem para o meu barco, a primeira coisa que Ele vai pedir, me dá o timão. Querido, passa para Ele, porque Ele sabe para onde levar o seu barco, Ele sabe a direção que você tem que ir. Então, muitas vezes a gente não consegue se render, porque a gente quer estar no controle de tudo. E quando fala, ó, Cristo vai controlar a sua vida, tem gente que arrepia, eu vou perder esse gostinho de controlar a minha vida. Querido, mas como é bom deixar Cristo controlar a nossa vida. As coisas vão tão bem, e não tão bem no sentido físico, mas vão tão bem interiormente, mesmo que tudo ao redor parece que não está certo, mas você está feliz. Como é bom se render ao Senhor e tirar essa resistência. Amém? Não deixe, querido, não tome, sabe, não tenha medo de deixar Jesus controlar a tua vida. Não tenha medo de deixar ele colocar os pingos no is. Não tenha medo de deixar Ele mexer dentro do teu templo. Não tenha medo de deixar Ele mexer no seu casamento, na sua casa, nos teus filhos. Não tenha medo de deixar Ele mexer em qualquer área, porque Ele é dono de tudo. Amém? Você está entendendo, querido?
Nós temos que começar a nos render ao Senhor e falar: Senhor, eu me detesto, eu não quero mais saber de mim, eu quero saber só do Senhor. Venha viver em mim, faça da minha vida, faça do meu deserto verdes campinas, Senhor. Eu quero me render a Ti. Porque, fala a verdade, querido, depois que Adão e Eva pecou, aonde o homem põe a mão, funciona? Sim ou não? Aonde o homem põe a mão, ele estraga tudo. Ele acaba com as águas, ele acaba com as matas, ele acaba com a natureza, ele acaba com a própria sociedade. Ele acaba com a família. Nós estamos vendo a cada dia as famílias sendo destruídas, novelas que estão pregando só homossexualismo, destruição, adultério. Sabe, onde o homem põe a mão, ele estraga. O homem, depois do pecado, não está mais apto a controlar a sua vida. A partir de que o homem pecou, e hoje nós temos essa consciência, querido, Jesus, só Ele, esse homem, só Ele pode fazer a minha vida perfeita, abençoada, amém, do jeito que Ele quer. Você nasceu com um propósito. Os propósitos de Deus, querido, vão se cumprir na tua vida. Se renda a Ele, coopere com o Senhor. Você não tem que fazer nada, você só tem que cooperar. Deus não pede para o homem fazer nada, Ele diz: só coopera comigo, deixa eu fazer. E quando você se rende, as coisas vão acontecendo. Você crê nisso? Você está disposto a isso? Outra coisa que nos atrapalha a render o Senhor, estou falando das coisas que atrapalham por enquanto, querido, só para você ter uma noção. Diz assim: as coisas que me atrapalham a render-se ao Senhor são as coisas que eu me apego. Amém? Enquanto as coisas me possuir, Deus jamais será meu possuidor. Então, às vezes nós estamos apegados a tantas coisas, e nós precisamos, diante de Deus, querido, estar nus. Entenda o que eu estou dizendo, não estou dizendo das vestes espirituais. Diante de Deus a gente tem que estar nu, nada. A gente não pode estar apegado a dinheiro, a gente não pode estar apegado a carro, a casa, a coisas. O homem, ele é muito sonhador. Deus sonha, sim ou não? Deus não sonha, querido. Às vezes nas músicas, poeticamente, hoje até nós cantamos, né? Aquela: quero tocar o coração, não sei o que lá, dos seus sonhos, né? Como é que chama a parte lá? Quero tocar. É realizar seus sonhos. Deus não tem sonho, Deus tem propósitos. Sim ou não? Deus não sonha, é o homem que é sonhador. O homem sonha muito, ele fica sonhando com as coisas, e ele se apega aos sonhos, ele se apega às coisas. E isso tem atrapalhado tantas pessoas a se render ao Senhor. Às vezes a pessoa é uma bênção em muitas outras áreas, mas, por exemplo, mexeu com o dinheiro, ela é tão apegada, e aquilo ela fica segurando ali. E quando você está segurando alguma coisa, então Deus não é mais seu centro também. Então você está apegado àquilo. Não pode, a gente tem que soltar tudo para o Senhor. Hoje, infelizmente, por um lado, a parte da ciência tem evoluído muito, mas, por exemplo, querido, o Face, o WhatsApp, o celular. Você sabe que o celular hoje não é mais um objeto para ser usado. Se você olhar de uma outra maneira, você vai ver que é uma extensão do corpo. Sim ou não? A pessoa entra no banheiro, toma banho e entra com o celular na mão. Sai do banheiro, sai com o celular. Entra no banheiro, nem viu se tem papel higiênico. Sentou lá e está com o celular. O celular é mais importante que o papel. E às vezes pode passar até o celular lá e esquecer. Então virou uma extensão do corpo. As pessoas estão tão apegadas a isso e ficam tanto tempo nisso. Eu falo, como que uma pessoa dessa vai se render ao Senhor? Agora é hora de orar. E a pessoa vai para o chão. Quem está com ele lá? O Mardito, né? O Mardito está lá junto. Que é uma benção o celular. É que as pessoas fazem dele uma maldição para ele mesmo. O dinheiro é do diabo, sim ou não? Não, o dinheiro que ele tem no bolso é dele. O meu é meu e é de Deus. Na realidade, nem meu não é. Mas o celular não é do diabo. É que as pessoas usam de uma maneira errada.
E está orando e está lá com o celular, e glória a Deus, e dá outra olhada, e às vezes se tiver com caindo uma lágrima, fala, não posso deixar essa oportunidade, tira um selfie, manda para todo mundo, partiu chorar, e fica se apegado a essas coisas. Não pode. E aí, se você for somar 2, 3, 4 horas que você ficou lendo mensagens, quantos versículos você não teria lido? Vai somando letras. Quantas letras eu li em 4 horas? Isso na Bíblia daria quanto para mim? Agora eu pergunto para você, o que você acrescentou lendo aquilo que você ficou tanto tempo perdido? O que seria acrescentado na sua vida lendo o Evangelho? As cartas de Paulo. Querido, que espelho lindo isso aqui. Você abre os Evangelhos, você vê Jesus Cristo ali falando com você. Você vê Jesus Cristo te amando ali. Que coisa gostosa. E a gente fica perdendo tempo com essas coisas, sabe? São as coisas que me prendem. Eu tenho que tomar cuidado com isso, querido. Amém? Olha lá aonde você está preso. Outra coisa que atrapalha a gente a se render ao Senhor é o tempo. Olha na vida de um homem, quanto tempo, todo dia ele separa para o Senhor e quanto tempo fica para Ele. Não estou dizendo que você vai ficar num quarto o dia todo, não é isso não. Aliás, você tem que estar o dia todo com o Senhor, amém? O dia todo com o Senhor, mas tem aquele momento que é só mesmo reservado para você e Ele. É você, o altar e Deus, aquele lugarzinho que está ali. E quanto tempo a gente tem estado encarnado e quanto tempo a gente tem estado desencarnado? Não assusta com isso, não é espiritismo não. Quanto tempo a gente fica no espírito, que a carne some, a gente nem vê. Cara, como é gostoso, Você entra no momento de oração, sabe, eu tenho experimentado isso aí. Você chega, parece que está pesado, parece que a carne ainda está, né? Aí você começa a orar. Chega uma hora que você nem sabe onde está a carne mais, você sumiu. Você fala, meu pai, eu estou no trono, não pode ser, né? Eu estou aqui. Você nem sente mais a carne, você não sente mais nada. Mas é o tempo que eu gasto nessa presença. O tempo é uma coisa, querido, que não é como o dinheiro que você poupa, ele vai embora. Eu até desafiaria você, querido. Eu sei que você dá o dízimo daquilo que você ganha. Experimenta fazer um trato com o Senhor, uma experiência. Uma semana, um mês, eu vou dar o dízimo das 24 horas para o Senhor todo dia. Eu vou separar 2h40 entre orar e ler. Se você não pode fazer tudo de uma vez, tenta repartir isso no dia. Duvido que Deus não vai fazer algo diferente na sua vida, algo diferente. Porque quando a gente fica na mesmice, sempre na mesma coisa, a gente nem para nós mesmos não desafiamos nada mais. As coisas também param para nós no mundo espiritual. Onde a gente chegou, o que Deus tinha de medida, Ele para ali. Mas se você puxa um pouquinho, Deus fala, opa, eu vou ter que derramar mais um pouco também. Eu vou ter que revelar um pouco mais. Eu vou ter que me mostrar um pouco mais para Ele. Amém? O tempo tem atrapalhado as pessoas se renderem. Até porque as pessoas não têm tempo para Deus. Quando a gente separa tempo para qualquer coisa que não seja de Deus, a gente está tão feliz. E parece que quando a gente separa o tempo, que até por peso de consciência, isso é até um pecado, né? Agora é hora de orar, eu tenho que orar, né? Porque eu não orei hoje. Querido, não faça isso, é melhor você ir dormir. Se você disser assim, eu tenho que orar hoje, não orei, aí você vai lá, gente, isso aí não é oferta ao Senhor agradável, não é cheiro. Mas quando você diz, agora é hora de falar com meu Deus, com meu Pai, o Criador de todas as coisas, aquele que vai me levar a morar com Ele, aquele que tem um céu para mim, aquele que tem uma mansão, aquele que tem um coração de amor para me amar eternamente. Eu vou falar com esse Deus agora. Que glória! Toda vez que eu vou orar, eu não deixo de falar para o Senhor, Senhor, esse é o melhor momento da minha vida hoje, quando eu estou me rendendo a Ti. Amém, querido? Então, saiba usar seu tempo para o Senhor. Eu não estou dizendo de quantidade, mas eu estou dizendo
principalmente de qualidade. Faça, adore, ame o seu pai, abrace o seu pai, senta no colo do seu pai. Você não tem nada para falar para ele, apenas o ame em silêncio. Isso também é adoração. Amém? Pensa que você tem que ficar falando que nem tagarela o tempo todo. Se você quiser, fica, mas não precisa. Se falar, se eu parar de falar, Deus vai achar que a minha oração não está valendo porque não tem palavra. Não, querido, Deus não quer palavra, Deus quer o coração. Amém? Deus não quer palavra, Deus quer o coração. Se você tem uma criança pequena e ela fica no teu colo, só te olhando com aqueles olhinhos e fazendo carinho na sua cabeça, você vai falar: ô menina, você não tem nada, ô menino, não tem nada para me falar? Você não me ama? Não, querido. Só a presença do filho no colo e olhando para a gente, fazendo carinho em nós, já está ótimo. E é assim que a gente tem que ser com o papai. Amém? Ame o Pai, ame o Senhor Jesus, ame o Espírito Santo. Oh, glória, como é bom, Senhor, estar na tua presença. Querido, uma coisa que os homens são bons artistas, nós somos bons artistas. E não é aquilo que eu faço externamente que vai dizer se eu estou me rendendo ao Senhor ou não. Nós somos bons artistas. Você sabe, quando uma pessoa que você não gosta e você não quer falar e não quer que ninguém saiba, a gente disfarça bem, não é? Oi, tudo bem? Que saudade, querido. E lá dentro você fala: morre, desgraçado. Aí você fala assim, ó, você encontra pessoas que você não gosta dela. Aí você abraça e fala: olha, no fundo, eu te amo. Bem no fundo, né? 7 palmos. Você não fala isso, mas você fala no fundo. Não estou falando você, querido. Estou falando de uma maneira geral. Eu sei que você não tem isso no coração. Mas estou querendo dizer que você vai concordar comigo. Nós não somos bons artistas. Às vezes, muitas vezes a gente sorri e a gente não estava querendo sorrir. Muitas vezes as pessoas podem falar algo para nós que a gente não gostou, a gente está lá e não gostou, mas a gente disfarça. E pode ser tantas coisas. Nós somos bons artistas. E não é aquilo que a gente mostra externamente que verdadeiramente vai dizer se eu estou rendido ao Senhor ou não. Amém? Não é, querido. Deus conhece o nosso coração. Eu posso enganar você, mas não engana a Deus. Tem muitos pastores que estão enganando a igreja inteira, mas a Deus não engana. E às vezes as pessoas fazem coisa errada e dizem assim: ai, não sei quem não pode saber. Ai, minha esposa não pode saber. Ai, meu esposo não pode saber disso. Ai, meus filhos não podem saber. Querido, mas você deveria temer, as pessoas deveriam temer quem está sabendo. Porque Ele é o justo juiz de toda a terra, sim ou não? É, Ele é o justo juiz. E as pessoas ficam se preocupando com quem está do lado. Então uma postura interna, querido, de total entrega a Deus, isso é rendição. Não a postura externa, mas a postura interna. E como que tem sido a nossa postura interna? Porque aquilo que nós temos aqui dentro, a postura que nós temos de rendição que começa aqui dentro, querido, sim, vai se alastrar, vai ser perfume de Cristo. Mas a verdadeira rendição, ela começa aqui dentro, não é por fora. Não adianta você se jogar no chão porque, eu acho tão bonito quando eu vejo alguém que deita no chão para orar, ou que se joga. Não, querido, não adianta você se jogar, né, por fora, mas por dentro você não está rendido. Que nem a mãe que disse para a criança: menino, senta no banco. Ela estava no carro dirigindo e ele não sentava. Menino, senta no banco. E ele não sentava. Ela ficou brava, virou para trás e puxou ele e sentou. Ele falou assim: por fora eu estou sentado, mas por dentro eu estou de pé. O que adiantou? Você entendeu? Às vezes, por fora a gente está fazendo as coisas bonitas, todo mundo falando: nossa, cara, ora, come até pó, né? Parece uma minhoca, mas por dentro está de pé. Então a gente tem que começar a se render por dentro, de verdade diante do Senhor. Amém? De verdade diante do Senhor. O Senhor está procurando essas pessoas que sabem se prostrar e se render diante dEle. Porque se você quiser conquistar o coração do Senhor, querido, você não conquista com isso aqui não. Senhor, está aqui o dízimo, ó. Agora eu quero ver se eu não sou o queridinho. Não é. Se você não se dobrar aqui, você está jogando dinheiro fora.
É aqui que começa. Primeiro começa aqui dentro. Se renda espiritualmente ao Senhor. Ninguém compra Deus. Ninguém negocia com Deus. Deus é um péssimo negociante. É um péssimo barganhador. Se a gente quiser barganhar com Deus, a gente está indo para a pessoa mais errada do universo. Porque com Deus ninguém barganha. Deus ninguém compra. Amém? Nós temos que começar a nos render de verdade ao Senhor. Levar uma vida rendida. Porque eu não posso vir me render ao Senhor só no culto. A minha vida tem que ser uma vida prostrada. Né, Luiz? Está viajando de caminhão, está sentado, mas o teu espírito está lá no céu. Prostrado aos pés de Jesus, adorando, lembrando dele, o amando. E muitas vezes até chorando, dirigindo, ouvindo uma música, um cântico ao Senhor, e você está ali. É isso que Deus quer. Querido, o amor que a gente tem com Jesus é amor eterno. Não é um amor passageiro, não é uma piscadinha, uma paquerinha que você tem com Jesus, daqui a pouco vai passar. Não! O amor que a gente tem com Ele é sério, é tão sério que Ele veio dar a vida para a gente na cruz. O maior poema de amor que existe é a cruz, não existe outro. Como que Deus prova o seu amor para mim? É quando Ele enviou o único filho que Ele tinha. Esse é o maior poema de amor que Deus disse. Como que eu vou falar para eles que eu amo eles? Como que eu vou falar para ele que amo eles? Saindo água da rocha, será que isso vai ser suficiente? Abrindo o mar vermelho, curando. Como será que eu vou provar para essa humanidade que eu amo eles de verdade? Deus sabia. E Ele diz, eu vou enviar a joia mais preciosa que eu tenho, o meu filho. Amém? E Ele veio, querido, para você. Agora nós vamos para Ele, nos rendendo aos seus pés, para conhecer Ele mais. E quanto mais eu vivo rendido, mais Ele se mostra para mim. Querido, você acha que conhece Jesus? Eu sei que se eu perguntar se conhece Jesus, você fala, conhece. Mas se você acha que você conhece, você não conhece nada. E eu vou falar um mistério para você. Quanto mais a gente conhece, mais a gente vê que não conhece. Aí você teve uma experiência num culto e diz assim, ai, teve um momento lá do louvor que me arrepiou e eu senti uma coisa tão gostosa, agora eu tive intimidade. Não, querido, você acha que você teve. Deus tem muito mais para você. Aí você vai vir numa outra oportunidade ou na sua casa, você vai perceber que Deus derramou um novo nível para você falar, opa, eu achava que era só aquele arrepio. Não tem mais. E Deus tem tanta coisa para revelar para nós na intimidade. Mas eu preciso levar uma vida rendida aos pés do Senhor, querido. Uma vida rendida. Eu quero a vida que está em Cristo Jesus em mim. Não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Isso é rendição total. Amém? Outra coisa que mostra, querido, que eu estou rendido aos pés do Senhor é quando eu nunca questiono o que Deus me pede. A gente precisa parar de ser Zequinha. Você lembra do Zequinha do Castelo Rá-Tim-Bum? Muito antigo isso aí, né? Agora era feinho, mas naquela época a gente assistia. O Zequinha vivia fazendo perguntas. Mas por que isso? E por que aquilo? E por que aquele outro? E não sei quem que falava assim, por que sim, Zequinha? E quando Deus pede, eu faço. Eu não questiono. Quando Deus pede, eu estou fazendo. E você não deve obedecer o Senhor. Antes de obedecer, você tem que honrar. Porque quem honra, obedece. Como eu disse agora, do exemplo da criança, ela pode estar sentada, mas por dentro ela está de pé. E isso não é honra. Isso é apenas obediência. Agora, a honra, ela antecede a obediência. Honra os teus pais. Por que Deus não disse obedece? Porque primeiro honra. Porque não é porque o pai falou, filho, eu não quero que você faz isso. Você obedece, você não faz, mas você está lá dentro. Eu queria fazer, eu estou fazendo, eu não gostei. Então você não honrou. Isso você só obedeceu. E a Bíblia diz que seus dias serão prolongados se você honrar, não se você obedecer. Você quer ser grandemente abençoado, querido? Não faça campanha de nada, honre a Deus. Antes da obediência, honra.
Honra o Pai do céu. Eu quero honrar meu Pai. Em tudo que a palavra diz. Eu trago o dízimo, não é para obedecer, é para honrar meu Pai. Eu amo as pessoas não porque eu quero obedecer, primeiro eu quero honrar o meu Pai. Porque honra é uma coisa tão mais profunda do que obediência, querido. A Bíblia diz assim: honra o teu irmão. Olha que coisa linda. Honra o teu irmão. Honra. E se a gente for por esse princípio, a gente vai entender o que é estar rendido. Render-se é nunca questionar o que Deus me pede. Tanto na palavra, como uma palavra específica dada ao seu coração. Se Ele falar, querido, honra Ele. Depois, a obediência é claro que vem, mas honra ao Senhor. E nunca questione. Por que Deus? O Senhor me escolheu. Por que tem que ser eu? Por que não pode ser lá? Por que tem que ser agora, Senhor? O Senhor não pode deixar isso mais para frente? Não faça isso com Deus, querido. Homens na Bíblia, sábado na escola bíblica nós estávamos vendo até a respeito de Moisés e Arão. Andaram tanto tempo no deserto, foram sacerdotes de Deus, 40 anos caminhando com aquele povo no deserto, e tanto tempo esperando a terra prometida. E aí, no último milagre que Deus disse assim, o povo começou a resmungar: me dá água, me dá água, me dá água, que aquele povo gostava de pedir, né? Me dá, me dá, me dá. E Deus disse assim para Moisés: fala com a rocha, que a rocha vai dar água. O que Moisés fez? Foi lá e deu umas varadas na rocha. 3 vezes Deus falou: rodou. Nem ele nem Arão entrou na terra prometida, porque não honraram ao Senhor. Deus disse: fala com a rocha. Eles desobedeceram, foram lá e feriram a rocha. E a Bíblia diz que rocha, aquela rocha que o acompanhava era Cristo. Paulo fala que era Cristo. Amém? Não questione o que Deus pede para você, querido. Não questione. Estar rendido a Deus muitas vezes vai ser trilhar por caminhos que nos desagradam, mas que está agradando a Deus. E aí vem primeiro o coração de Deus, não o seu. Muitas coisas, por causa de Cristo, também vem coisas negativas para nós, porque por causa de Cristo, muitas coisas na nossa vida, a gente fica triste, humanamente falando. A gente passa algumas lutas, a gente passa algumas humilhações, mas eu tenho que trilhar o caminho que agrada a Deus. E não importa se está me desagradando, é o caminho que Ele quer, é o caminho que eu vou seguir. Amém? Você está entendendo, querido? Paulo foi para Jerusalém, e ele, antes de ir, ele diz: olha, eu sei que tem preparado para mim cadeias. Olha, Paulo não poderia dizer assim: bom, já que eu vou para Jerusalém, que ele estava viajando, pregando a palavra, e eu vou ser preso. Até um profeta, se eu não me engano é o profeta Ágapo, né, que arrancou uma cinta lá, amarrou ele e tal, e diz, arrancou a cinta do próprio Paulo, né, e diz: é isso que vai acontecer com o dono do cinto. Tem até uma profecia para ele já: você vai para Jerusalém, vai ser preso. As pessoas choraram, diz que abraçaram Paulo e disseram: não vai, Paulo. E Paulo diz assim: eu vou porque eu sei que Deus quer que eu vá. Será que se Deus falasse para você hoje: olha, eu quero que você vá para o IEM pregar a palavra, mas já estou te avisando, você vai ser preso. E você falaria o que para Deus? Se você realmente estivesse rendido, será que você falaria não? Você sabe que tem muitos missionários aqui no Brasil que estão sendo chamados para países onde as pessoas estão morrendo, e eles sabem que podem morrer, e mesmo assim estão se preparando para ir, com uma paixão tão grande por Jesus. Então muitas vezes estar rendido ao Senhor é você estar num caminho que você sabe que não vai ser muito bom, mas é o caminho que Deus quer que eu vá. Paulo, você precisa ir para Jerusalém. E ele foi. Lá em Jerusalém, realmente ele foi preso. Quiseram matá-lo. E a história vai rodando, que ele vai parar em Roma, porque ele também era um cidadão romano, além de ser judeu. Então ele queria ser julgado em Roma. E aí ele vai para Roma para quê?
porque Deus queria ganhar Roma, porque Deus queria ganhar todo o império para ele. Jesus queria ser anunciado ali, e Paulo foi para Roma, e preso em Roma, ele evangelizava com cartas, toda a redondeza, porque os discípulos dele estavam ali, Timóteo estava ali, Marcos estava ali com ele, e ele ganhava a guarda pretoriana para Cristo. Então às vezes Deus tem uns caminhos para trilhar, para mim, que pode não ser para você, e o seu não é o meu, que muitas vezes lá na frente não vai me agradar, humanamente falando, mas é o que Ele tem para mim. Ele tem um propósito para isso. Deus não faz as coisas por fazer. Eu quero prender Paulo porque eu quero me divertir. Não, querido, Deus não faz essas coisas não. Deus sofre junto, viu? Quando você sofre, Jesus sofre com você. Mas você tem que aprender a sofrer pelo Evangelho também. Amém? Nós queremos a glória, não queremos? Mas vamos sofrer aqui com Cristo. Vamos sofrer pelo Evangelho. Vamos dar a nossa vida pelo Evangelho. Porque tem uma glória nos esperando. E glória não é uma pessoa, viu? Que você chega no céu. Quem que é a glória aqui? Que o pastor falou. A glória é a glória de Deus. Amém? Glória a Deus, querido. Pedro foi a mesma coisa. Pedro foi preso. Ele estava pregando no templo. Ele curou lá o coxo no templo da Formosa, chamado Formosa. Ele curou. Ele pregou lá dentro. Todo mundo ficou encantado porque aquele homem era coxo de nascença. Ele foi para a cadeia. E na cadeia, quando chamaram ele depois lá e disseram: olha, nós não queremos que você pregue mais nesse Jesus. Esse caminho que você está trilhando aí não pode mais andar nele. Eles falaram: olha, antes convém obedecer a Deus do que a vós. E voltaram, saíram de lá, correram para o templo pregar o mesmo que eles estavam pregando. É o que Deus tem para mim, eu vou fazer. Estevão, você vai para o Sinédrio. Estevão era muito usado pelo Espírito Santo, fazer prodígios, milagres, maravilhas. Aí chamaram ele para o Sinédrio, porque eles eram ciumados, os fariseus. É como se Deus estivesse falando: você vai fazer a última pregação sua, Estevão. Você vai pregar para todos esses fariseus que estão aqui, esses religiosos. Mas você vai morrer apedrejado. Não tem problema, Senhor, é isso que o Senhor tem para mim. Amém. Eu vou mais cedo para o céu. Não tem problema. E ele pregou, viram ele com o rosto como rosto de anjo que brilhava. Ele falou tudo que tinha que falar para aqueles homens duros. Levaram ele para fora, apedrejaram. Ele viu o céu aberto, o Filho de Deus em pé ao lado direito do Pai, esperando ele. Olha que honra, o Criador do universo se levantar à direita do Pai para esperar ele subir. Não importa, se eu levo uma vida rendida com o Senhor, eu vou trilhar os caminhos que Deus tem para mim. E não importa se muitas vezes vai, como é que eu posso dizer, entristecer a minha alma, vai abater a minha alma, mas o meu espírito vai estar sempre em pé diante do Senhor. Amém? Eu tenho que levar essa vida rendida. Amém? Querido, você não tem só que desejar a presença de Jesus. Você tem que desesperadamente desejar. Tem muitas pessoas que só querem, mas tem que haver um desespero dentro de você. Se quando você vai orar, ou quando você fica muito tempo sem orar, não te bate um desespero, uma ânsia, uma loucura, porque eu quero esse Deus faz um tempo que eu preciso buscá-lo. É desesperadamente, como uma terra seca por água. A terra, quando ela vai ficando sem água, ela vai ficando tão desesperada, ela vai se trincando, ela vai rachando, ela vai abrindo a boca. A terra abre a boca, você sabia disso? Pedindo: por favor, mande água, que eu não posso ficar sem essa água. E é assim que a gente tem que estar. Assim como a corça suspira por águas, como é que diz lá depois? Por ti suspira a minha alma. Olha essa palavra de Davi: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos seus atos. Olha, se ele não tinha o átrio, onde naquela época era onde estava a presença do Senhor ali, ele vivia desfalecido, alguém que está morrendo. Eu preciso dessa presença. A minha alma suspira e desfalece pelos atos do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. Tudo que havia em Davi estava exultando por esse Deus. E a gente vê tantos crentes
que entram e saem da igreja e parece uma mosca morta. Com o Senhor, não suspira, não deseja. Virou um religioso. É mais um religioso dentro da casa do Senhor. Eu tenho que suspirar, eu tenho que jubilar. Sabe, querido, a gente estava adorando agora de pouco. Naquele momento da adoração, aquilo tem que queimar no seu coração. Você tem que soltar as frangas mesmo. Liberar o que Deus tem para você aí dentro. Não trava. Muitas pessoas... muitas vezes vieram falar para mim assim: ai, pastora, às vezes eu tenho vontade de dar uns glória a Deus alto, eu tenho, não sei. Querido, solta, dá glória a Deus então. E quando tem vontade de pular, pula. Ai, Senhor, pastor, às vezes eu sinto vontade de me lançar no chão, lança. Mas tem que liberar o que está dentro de você, senão as coisas não fluem. Como que vai fluir a água viva se você está tapando o olho, né? A gente chamava de o olho, né? Onde nasce a água. Se você tampar, não flui. Abre o coração e deixa Deus fazer, querido. Eu queria tanto receber o dom de orar em línguas. Eu acho tão bonito, não sei o quê. Muito mais que bonito, querido, ele é muito importante para a sua vida. Bonito não leva para lugar nenhum. Ele é funcional. Tudo que Deus dá para nós é funcional. Deus vai falar através de você. Mas eu não sei, eu fico pensando, o que vão pensar de mim? Eu já vi pessoa falar assim: eu tenho vergonha. Não vai receber nunca, querido. Abre a boca no meio do louvor, deixa Deus fazer, deixa Deus falar, deixa Deus derramar na sua vida. Amém? Trava não. Tudo que estava em Davi estava exultando. Tudo na vida dele, a carne, tudo exultava. Você vê que quando Davi traz a arca, ele sai pulando e dançando na frente. Quer dizer, aquilo estava explodindo por dentro que manifestava na carne. Quando a gente faz tempo que não encontra uma pessoa que você gosta muito, ou você foi viajar, ou você foi trabalhar fora, vamos dar um exemplo assim. Vamos dar um exemplo como aconteceu muito nos Estados Unidos, na época da guerra, né? Da Segunda Guerra Mundial. Os maridos saíam para ir para a guerra e não sabiam se voltavam. Abraçava a esposa no porto, beijava, abraçava os filhos e ia. E quando chegava a volta, todas as esposas iam ver se o marido ia descer no caixão ou ia descer vivo. Agora eu não consigo ver o marido descendo vivo e vindo, e eles vinham assim: e aí? Legal? Beleza. Querido, se abraça e pula junto e grita e beija e amassa os filhos. Até o cão entra o cão pula e roda. A gente tem muitos vídeos na igreja, muitos vídeos na internet que você vê o cão que faz muito tempo que não vê o dono, parecido com esses, né? Até que vão para a guerra e o cão faz coisas malucas, querido, e pula e roda e cai, e o cão fica doidinho, de tanta felicidade. E aí a gente vem para a presença do Senhor, é assim, e aí? Beleza? Como é que estão as coisas aí? A gente não consegue vibrar, a gente não consegue colocar vida no nosso relacionamento com Deus. Não há vida. Senhor, eu te amo, hein? O Senhor sabe. Aí Deus fala assim: será? Desse jeito aí não me convence. A gente tem que exultar, querido, a gente tem que exultar. A gente tem que exultar. A gente fica o dia inteiro trabalhando, né, correndo, fazendo os nossos compromissos. Claro que a gente fala assim, eu falei agora de pouco, nosso coração não desgruda, se o nosso pensamento está nele. Mas a hora que chega aquele momento, só você e ele, querido, vamos soltar o que tem aí dentro, vamos liberar. Muitas vezes você vai assustar o vizinho, mas não tem problema. Glória! Não tem problema. Tá? Você assusta o vizinho, mas ganha o coração de Deus. Isso é mais importante. Fala glória, ama Ele, querido. Exulte na presença do Senhor. Amém? Não estou falando que toda oração você tem que berrar. Não é isso que estou dizendo, não. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde acolhe os seus filhotes. Os teus altares, Senhor dos exércitos. Rei meu e Deus meu. Querido, o que Deus tem para você é o altar. O altar é o lugar onde se queima a vítima.
Eles matavam o cordeiro e colocavam no altar do holocausto para queimar e ser agradável a Deus. Se queime, querido, nessas brasas de amor. Se queime nesse fogo do Espírito. Ó Senhor, eu quero teus altares, eu quero deitar e ser queimado nesse fogo santo e te amar. Amém. É uma coisa que Deus não pode fazer por você, você que vai amá-lo. Continua no mesmo salmo: pois um dia nos teus átrios vale mais que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer na tenda da perversidade. Pois um dia nos teus átrios vale mais que 1000. Um dia no átrio vale 1000. Às vezes a gente consegue ficar 1 hora, 2 no culto. Eu queria ter aqui um estilingue com uma pedra ungida, né? Às vezes. Aqui faz tempo que não acontece isso, mas uma época acontecia. Tem gente que ia chegando 1 hora do culto e ficava da hora assim pro relógio. A hora que virar é só esperar. Pou! Cabeção. Gente, quanto menos a pessoa tem, escuta o que eu vou falar, não estou profetizando isso na sua vida, mas eu quero só fazer uma comparação. Quanto menos a pessoa tem, mais dada ela é a Deus. Já falei uma vez aqui, o culto na África dura 4 horas. As pessoas andam quilômetros para ir numa barraquinha com 30, 40 pessoas, andam quilômetros na terra, só pó, com criança pendurado na costa, doentes, sol rachando o coco. Chega no culto, são 4 horas de culto. Eu estou falando isso porque me contaram isso de missionários que foram para lá e disseram que quando acaba o culto, eles falam: ah, mas já acabou. E vai com fome, é isso aí. Vai no culto de barriga vazia. E a gente já está todo gordinho, bonitinho. Todos nós somos gordinhos aqui, né? Só o Danilo aqui que nós vamos fazer uma exceção. Mas todo mundo está meio, né? Neto. Todo mundo está... E às vezes a gente entra no culto, a gente já comeu, às vezes até antes de vir, já está até, né? E vai louvar o Senhor, fica querendo... Aí a gente fica preocupado. Ai, meu pai, acaba logo, eu preciso comer mais coisa. Preciso comer mais pizza, mais coisa. Come. Mas de Deus ninguém tem fome. Querido, pois um dia nos seus atos vale mais que 1000. Na presença do Senhor vale mais, querido. Aqui é o lugar que você está agora, que vale mais do que qualquer outra coisa que você está fazendo, poderia estar fazendo. Amém? Saiba se render nesses momentos, deixar Deus fazer. O caminho para a rendição total, querido, diz assim comigo: eu devo ser fraco. A gente não pode ser forte não, em nós mesmos nós temos que ser fraco. Porque olha o que diz essa palavra de Paulo: então ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então esse poder é quando Deus vem na sua vida. Que jeito que vai ser aperfeiçoado nessa rendição? Quando você olhar para você e dizer: eu sou pó. Senhor, já entendi, eu sou pó, sou fraco, sou falho, eu piso na bola. Senhor, eu sei que eu sou. Enquanto a gente quiser ficar maquiando o defunto e querendo provar para Deus que o defunto está vivo, que está tudo certo, Deus não faz nada. Eu acho uma coisa meio esquisita. Você vai, né? Alguém morreu, você vai no enterro, o morto parece estar vivo, tudo coradinho, maquiadinho, bonitinho, às vezes com batonzinho, tudo fofinho, mas está morto. Não adianta. A gente não engana Deus, querido. Não temos que maquiar, não. Tem que mostrar para Ele a cara de morto mesmo. Fala: estou morto mesmo, Senhor. Eu sei que eu sou morto. Se o Senhor não estiver em mim, eu estou na roça. Eu estou morto. Quando sou fraco, é que sou forte. Porque o poder de Deus, ele se aperfeiçoa na minha fraqueza. Se eu reconheço a minha fraqueza, Deus também reconhece que Ele vai derramar o poder sobre mim. E eu serei cheio do poder de Deus, para a glória do Senhor. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Se glorie, querido, quando você vê que você é fraco e fala: oh, que glória, Pai. Que glória que eu sou fraco mesmo. É o Senhor. Se não for, não tem pastor, não tem apóstolo, não tem arcanjo apóstolo, tanto título que tem. Não existe ninguém. Todo mundo é pó igual. E todo mundo é falho igual. E todo mundo vai apodrecer na terra igual. A diferença está naqueles que reconhecem o seu estado e aqueles que querem maquiar o defunto. E não adianta. Nos Estados Unidos, tem muitos ricos e milionários que pagam
150 mil, 200 mil por mês alugado é um tambor assim da altura de uma pessoa que morre e eles deixam lá congelando porque um dia eles creem que a ciência vai ressuscitar, tem um momento lá que ela vai conseguir um processo que ela vai ressuscitar o morto. E aquele morto que fazia tanto tempo que morreu vai voltar à vida. Eu não sei se Branca de Neve é mais verdade que isso, Papai Noel, Duende, essas coisinhas. Acho que gente acreditar numa besteira dessa. O homem acha que um dia ele vai ser Deus, porque só Deus pode ressuscitar. Jesus diz, eu sou a ressurreição e a vida. Ele não disse a ciência um dia vai ser, não, eu sou. Então não adianta, querido, nós temos que ver a nossa fraqueza. Não maquia o morto, não. Mostra para o Senhor quem você é mesmo. Eu sei quem eu sou, Senhor. Por isso que eu preciso do Senhor. Se eu não reconhecesse, ainda eu estaria dependendo de mim. Outra coisa para mim me render, eu preciso desejar novos ciclos. Diz para quem está do teu lado, você deve desejar novos ciclos. Ontem nós falamos na Escola Bíblica sobre os ciclos também, muito legal isso aí, querido. A nossa vida é um ciclo. A gente passa por um, a gente muda por outro, a gente muda por outro, e os ciclos vão mudando. A gente não pode ficar num ciclo só. É verão, mas depois vem inverno, depois vem primavera, depois vem outono, e assim vai. São os ciclos que vão indo. A terra gira em torno do sol, ela completa o seu ciclo, ela começa outro, e assim vai. Deus, Ele nos chama para viver os seus ciclos. Eu vou citar um dos exemplos, na Bíblia tem vários exemplos, que é Ezequiel 47. Quando ele teve uma visão, que alguém entra no rio e está batendo, o rio das águas purificadoras chama. Então o rio batia nos artelhos, nas canelas. Aí, o homem chama ele a andar mais 1000 côvados, 500 metros. Foi chamado. Por que foi chamado? Porque Deus disse assim, olha, é um processo, você tem que entrar pela borda. Mas agora já deu seu tempo. Vamos andando comigo, vamos andando. Então é um processo, pisou na borda, amém, vamos lá, caminhada. E vamos. Aí batia depois nos joelhos. Aí diz, agora nós vamos andar mais 1000 côvados, vamos comigo. E ele foi chamado, aí bateu nos lombos. Depois mais 1000 côvados e já não dava mais pé, só nada. São processos que Deus nos chama. Ele quer nos levar até as profundezas da sua recâmara. Ele quer nos levar nas profundezas da intimidade na sala do trono. E eu não posso me contentar só com o primeiro passo que eu dei para a caminhada e entrei e fiquei aqui. Não, querido. Águas purificadoras nos artelhos na canela fala da caminhada que a gente começa com o Senhor. Isso é água purificadora, é o Espírito Santo que faz isso. Ele coloca a gente aqui, mas ele diz, você entrou agora, vamos que eu vou te ensinar vida de oração. Aí vem até o joelho fala de oração. Eu vou te ensinar a orar, a interceder, a pedir também, a louvar, a adorar, amém? Ele falou, mas não é só isso não, você aprendeu agora a orar, a experiência de oração, eu vou te levar a outra experiência. Lombo fala de serviço. Olha, agora que você já é uma pessoa de oração, eu preciso usar os seus lábios para evangelizar, eu preciso usar a sua vida para trabalhar por mim, eu preciso usar a sua vida para levar socorro para quem precisa. E aí, não para aí, ele fala, olha, mas tem mais processo, eu quero te levar na plenitude, aonde não dá mais pé, onde você fica totalmente imerso. Eu tenho a plenitude. E as pessoas se contentam com a água da borda. E tem gente que até na borda, que está raso já assim, ainda pede uma boia com medo de afogar. Não vai afogar, mas ele tem medo de afogar. Querido, nós precisamos nos soltar nesses ciclos, para que eu possa aprender a me render. Amém? Não se agarre no barranco, não fica berrando, não, eu não quero ir para o fundo, não. Já viu criança quando você tem medo d'água? Você pode estar mostrando para ela que ela está berrando que ela tem medo da água. Vamos deixar Deus nos curar desse medo da plenitude, viu? A plenitude não é um monstro, não. A plenitude é o Deus vivo sendo derramado dentro de você de uma maneira muito plena. Por isso que fala plenitude. Você vai ter tanto de Deus, querido. E quanto Deus vai cobrar de você? Nada.
É o prazer de te usar como vaso de barro e derramar, botar ouro dentro de você, pedras preciosas, tá? E você é no vaso de barro, para que a honra seja dele. Amém? Você está disposto a isso, querido? A gente quer ver tanta bênção na nossa vida. A gente quer ser tão abençoado. Claro, todo mundo quer ser abençoado. Quem não quer, né? Mas você vê que depois que ele obedeceu, ele foi até lá onde não deu mais pé. Aí a Bíblia diz na visão que ele volta para a borda. Quando ele volta para a borda, antes não tinha árvore. Agora ele diz que viu um monte de árvores cheias de frutos. O que Deus está querendo dizer com isso? Olha, se você me deixar levar até a plenitude, a sua vida vai ter frutos por tudo quanto é lado. Você vai colher muitos frutos. Só que a gente quer bênção, mas quer ficar na borda. Na borda ninguém vai ser abençoado, querido. Vai ficar só nesse processo do primeiro passo. Amém? Eu sei que Jesus é meu Salvador. Só isso, mais nada. E aí? E o reino que você tem que descobrir? E o reino que eu tenho que entrar nele? Por esforço, a Bíblia diz. A salvação não é por esforço. A salvação você abre a boca e diz: Senhor, eu entrego minha vida de coração. Ele sabe que você entregou, amém. Agora o reino é tomado por esforço. Eu tenho que andar mais 1000 côvados. Eu tenho que andar mais 1000 côvados. Eu tenho que andar mais 1000 côvados. É você que paga esse preço, para que a plenitude do reino seja derramada em você. Glória a Deus, querido. Vamos encerrar. Deus vai cumprir os seus propósitos na sua vida. Em nome de Jesus. Ontem nós lemos também esse Salmo 139:16, que fala de um livrinho, de um livro que está lá na presença do Senhor, que é a história da sua vida. E diz assim: os teus olhos me viram a substância ainda informe, o embrião. O dia que você foi concebido no ventre da sua mãe, em que o espermatozoide entrou no óvulo, Deus estava ali com você, te chamando até pelo nome ali dentro, dizendo: ô fulano, você é meu filho. Você nem sabe, você vai fazer muitas burradinhas, mas você é meu filho, porque lá na frente eu vou te pegar. Me viram substância ainda informe, o embrião. Aí ele diz assim, ó: e no teu livro passado foram escritos todos os meus dias, cada um deles escritos e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Você não tinha nascido e já estava o livro lá com Deus escrevendo e determinando cada dia da sua vida. Querido, essa rendição vai fazer esse render-se ao Senhor, fazer com que Deus cumpra os propósitos dele na minha vida. Enquanto eu estiver maquiando o defunto, eu estiver em pé e não me render de verdade ao Senhor, esse livro não se cumpre na minha vida. Porque para todos Deus escreveu um livro de bênção, de glória, uma vida de crescimento, de plenitude, uma vida de libertação total. Mas muitas pessoas não estão querendo que essa história se cumpra na sua vida. Amém? E até Paulo fala que nós somos a carta viva do Senhor. Então, eu quero que você todos os dias, querido, mostre para as pessoas a carta que você é. E as pessoas olharem você e dizer: essa aqui é a carta de Deus. Amém? Você vai ter, com rendição, maior intimidade com Deus. Você vai sentir paternidade. Quantas pessoas têm dificuldade de sentir Deus como um pai? Por vários motivos, talvez porque teve um pai que não foi pai, talvez, sei lá, querido, e você acha que Deus é igual, e nessa rendição você vai sentir um pai. Você precisa de uma paternidade, você precisa de uma identidade. O filho na casa, por isso que Deus detesta a separação familiar. O filho que cresce sem o pai em casa, ele não tem a identidade, porque é o pai que forma a identidade no filho. Foi Deus que criou assim. Se não tem o pai, os filhos ficam com o caráter tudo distorcido, personalidade vai ser difícil. E nós precisamos do nosso pai. Nós não podemos perder essa identidade. E é nessa rendição que eu vou conhecer quem é meu pai, o quanto ele me ama. Eu vou sentir o seu abraço naqueles momentos. E nós precisamos dessa paternidade. Amém? Controle total do Espírito Santo. E Jesus, querido, será a sua paixão como nunca foi antes, quando você se render ao Senhor. Amém? Está disposto a se render? Sem reservas, querido?
Vamos jogar a nossa caixinha de maquiagem fora. Não vamos maquiar mais o defunto, não. Vamos deixar Deus ver quem nós somos de verdade. Tem um salmo que diz, né, que nós somos... Não é que nós somos pó. Que Ele sabe a nossa estrutura e sabe que somos pó. É nós que não sabemos. É botox aqui. É lipoaspiração ali. O que mais que as pessoas fazem? É formol. Parece múmia, né? Tem tanta coisa que... Tem mulher que ela se... Como é que eu vou falar? Não. Ela se enche de tanta coisa no rosto para parecer que é nova, que ela parece uma múmia. Estou feliz. O negócio assim. Não sorri mais. Você não sabe se ela está sorrindo ou está chorando, porque a boca não ficou tudo dura, cheio de coisa, né? Cheio de botox, cheio de coisa. As pessoas estão diante de Deus hoje botando tanta coisa para dizer para Deus, ó, eu sou feliz, para dizer para as pessoas, ó, tá tudo jóia comigo. Ó, eu não estou envelhecendo, não. Mas por dentro tá velho, querido. Por dentro tá velho. Só tá a carcaça dando uma disfarçada. Por dentro está velho. Mas nós que somos cristãos, vamos assumir nosso homem aí que... Vamos matar ele e dizer, Deus está morto, aqui é pó. Eu não quero me levantar mais. Eu não quero sair da cruz, não. Eu quero ficar ali pregado. E quero, como Paulo dizer, viva em mim, porque o Senhor é a vida. O Senhor é a vida. Eu quero ser apenas o veículo que o Senhor vai usar para manifestar a sua glória. Vamos nos colocar em pé. Eu quero cantar com você. Eu me rendo.